meu nome é Letícia. Meu nome é Laís. Meu nome é Gabriele e nós somos estudantes de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia. Este é o podcast Me Explica Filosofia. Nosso objetivo é que esse podcast seja um pequeno curso de introdução à filosofia, voltado para alunos do ensino médio e curiosos em geral. Nós teremos 8 episódios sobre vários temas, entre eles o que é a filosofia, um pouco de epistemologia e ética e um pouco de filosofia da ciência. Esperamos que vocês gostem e que façam bom proveito desse material. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero passar algumas dicas para que o seu aproveitamento seja melhor. Essas dicas valem não apenas para esse podcast, mas para estudar melhor de maneira geral. Primeiro de tudo, quando você estiver escutando cada episódio, evite fazer outras coisas ao mesmo tempo. Evite principalmente mexer no seu celular. Se você fizer outras coisas, a sua atenção inevitavelmente ficará dividida e o entendimento dos assuntos será prejudicado. Segundo, tenha um caderno ou uma folha de papel por perto para fazer anotações. Vá escrevendo as ideias principais durante a escuta, para que você possa consultar essas anotações depois e relembrar o assunto. A terceira dica é que você faça as leituras e as pequenas tarefas de casa que nós indicaremos ao longo dos episódios. Sem leitura e algum tipo de exercício, escutar alguém falando sobre um assunto garante muito pouco do seu aprendizado. A quarta dica é mais desafiadora, mas muito útil. Tente explicar alguns pontos do assunto do podcast, da sua maneira e com as suas palavras, para uma outra pessoa. Pode ser para sua mãe, para um amigo ou mesmo em um áudio para você mesmo. A regra aqui é você não consultar anotações enquanto explica, e se não conseguir, pode consultar rapidinho, guardar e tentar outra vez. Ensinar um conteúdo a outras pessoas é a melhor maneira de aprendê-lo. A quinta e última dica é o seguinte: aproveite o fato de que isso é um podcast e ouça os episódios mais de uma vez quando sentir que não entendeu muito bem a matéria. Você vai ver que escutando uma segunda vez, vai perceber coisas que não tinha percebido antes e sua compreensão será mais profunda. Eu espero que você siga pelo menos algumas dessas dicas e que elas possam te ajudar a estudar para outras disciplinas também, além de estudar filosofia, é claro. Vamos lá? No episódio anterior, você começou a entender, ou pelo menos ter uma nova visão do que é a filosofia. Nós falamos de algumas das habilidades dos filósofos, de conceitos e argumentos, e deixamos em aberto 3 condições de um bom raciocínio ou um bom argumento. É desse ponto que nós vamos retomar. Então, se você não escutou o episódio anterior, recomendo que escute, que leia o texto sugerido no final do episódio e só então volte a esse. Nesse episódio, continuaremos a tratar dos mesmos assuntos e finalizaremos nossa apresentação das características importantes da filosofia. Um bom raciocínio tem pelo menos 3 características. Ele tem que ser válido, ter premissas verdadeiras e suas premissas serem mais plausíveis do que a conclusão. Quando esses 3 critérios são cumpridos, nós dizemos que o raciocínio em questão é cogente. Essa propriedade se chama cogência. Mas o que é a validade? Que é o primeiro critério. A validade é um conceito central da lógica. Um raciocínio ser válido não é sinônimo de ser verdadeiro ou de ser legítimo, que é como a gente costuma usar o termo válido no cotidiano. A validade aqui diz respeito à relação de sustentação entre premissas e conclusão, e um raciocínio ou argumento válido é aquele em que é impossível, ou pelo menos improvável, que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa. Repetindo, então, a definição de validade.
Um raciocínio ou argumento é válido quando é impossível, ou pelo menos improvável, que suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa. Voltemos ao exemplo do episódio passado para deixar isso mais claro. Se dizemos, os mamíferos são seres vivos, baleias são mamíferos, logo, baleias são seres vivos. Esse raciocínio é válido porque não há nenhuma possibilidade de mamíferos serem seres vivos e baleias serem mamíferos sem que baleias sejam seres vivos. Um outro exemplo. Se eu te conto que Letícia e Gabriela estavam na biblioteca, portanto, Gabriela esteve na biblioteca. Não há como a premissa ser verdadeira sem que a conclusão também seja verdadeira. Esses exemplos são muito simples, mas eles servem para ilustrar o que é validade. Mesmo raciocínios muito complexos ou conjuntos de raciocínios complexos precisam ser válidos para que sejam bons raciocínios. Mas não basta a validade. Observe o seguinte: se eu digo que as aves são seres vivos, baleias são aves, logo baleias são seres vivos, esse argumento é válido. A primeira premissa é verdadeira. De fato, aves são seres vivos. A conclusão também é verdadeira. Baleias são seres vivos. Mas esse argumento é bom? Claro que não, né? Isso acontece porque a segunda premissa é falsa. Baleias não são aves. A validade sozinha não nos garante que o argumento é bom. Esse exemplo ajuda a explicar porque um argumento ruim não necessariamente está defendendo uma ideia falsa. Afinal, nesse exemplo, a conclusão ou a tese do argumento era verdadeira. Mas o ponto é que, com um argumento ruim, não conseguimos justificar adequadamente nossa conclusão, mesmo que sejamos corretos sobre ela. Quando um raciocínio é válido, tem premissas verdadeiras, nós dizemos que ele é sólido. Mas a solidez também não é suficiente. Pense nesse raciocínio. Água é H2O, logo, água é H2O. Ele é válido. É impossível água ser H2O e água não ser H2O. Ele é sólido, porque, de fato, água é H2O. A premissa é verdadeira. Mas acontece que essa premissa é irrelevante para justificar a conclusão, já que elas são exatamente a mesma frase. É claro que ninguém raciocina dessa maneira, mas esse é um caso exagerado de um erro que nós cometemos principalmente quando estamos argumentando, ou seja, tentando convencer alguém a chegar à mesma conclusão que nós. Esse erro é o que chamamos de argumento circular. Por exemplo, dizer que não há sociedades justas sem igualdade, porque desigualdade é uma injustiça, é circular. Aqui, a desigualdade é uma injustiça é a nossa premissa. E não há sociedade justa sem igualdade é a nossa conclusão, mesmo que eu tenha dito a premissa depois da conclusão. No dia a dia, inclusive, nós não raciocinamos de modo organizadinho, com premissas seguidas logo e pela conclusão. O importante é a relação lógica entre as frases, uma relação que compõe um raciocínio. Voltando ao exemplo, por que esse raciocínio é circular? Imagine que você está utilizando esse argumento em uma conversa com sua amiga, para defender que não há sociedade justa sem igualdade. Para justificar sua tese, você reconhece a premissa de que a desigualdade é uma injustiça. O problema é que sua amiga, além de não concordar com a sua tese, também não pensa que desigualdade seja uma injustiça. Ela pode pensar, por exemplo, que a desigualdade é uma consequência de como as pessoas naturalmente são e se comportam, e que não cabe dizer aqui que haja injustiça. Nesse caso, a sua amiga tem o direito de responder que você não justificou adequadamente a sua conclusão. Dizer que uma ideia é plausível, que nos parece verdadeira, é bastante vago. Uma afirmação pode parecer plausível para uma pessoa e não para outra. Mas o ponto aqui é que, em contextos argumentativos, nós precisamos evitar partir do pressuposto que outras pessoas concordam com aquilo que pensamos. É preciso tentar estabelecer um terreno comum com os nossos interlocutores,
partir de ideias menos controversas que outras pessoas possam aceitar e mostrar como essas ideias plausíveis dão razões em favor de uma conclusão que é um pouco ou muito mais controversa. Sem estabelecer esse terreno comum em um diálogo de ideias, provavelmente não sairemos do lugar e ficaremos cada um de um lado, fechados na nossa própria opinião. Essa lição é de extrema importância para a filosofia. Outra lição crucial para fazer filosofia é que nós precisamos estar honestamente comprometidos em construir raciocínios e argumentos cogentes, para que a nossa visão e a de outras pessoas seja verdadeira, ou seja, a melhor visão em que conseguimos pensar sobre o assunto em questão que buscamos conhecer. Muitas vezes, as pessoas argumentam umas com as outras buscando simplesmente o convencimento, tentando ganhar o debate ou tentando parecer melhores e mais inteligentes. Isso acontece porque o compromisso com a verdade das premissas, que garanta a verdade das conclusões, já foi abandonado. E uma consequência muito ruim desse abandono é, por exemplo, alguém sair de um debate convencido de uma afirmação errada, simplesmente porque foi manipulado. Vamos agora voltar a tratar mais diretamente do que é a filosofia. No início do primeiro episódio, você ouviu um trecho em que o Bertrand Russell diz que a filosofia é apenas a tentativa de responder a questões últimas, do tipo: haverá algum conhecimento no mundo que seja tão certo que nenhum homem razoável possa dele duvidar? Você também escutou que, de acordo com o professor Desidério Murcho, a filosofia tem como objeto os conceitos mais básicos que usamos nas ciências, nas artes, nas religiões e no dia a dia. Questões últimas, conceitos básicos. Que coisas são essas que a filosofia estuda, ou pesquisa, ou investiga? Você já sabe alguns exemplos de questões e conceitos que podem ser estudados na filosofia, como o que é o conhecimento, a arte, a verdade ou a justiça. Um outro exemplo é o próprio conceito de ciência ou de método científico, que os filósofos também podem tentar explicar o que é. Saber se os números são descobertas ou invenções humanas, saber como podemos conciliar a existência de tanto mal no mundo com a existência de um Deus bom e poderoso, ou saber se nós somos almas ou apenas corpos, são exemplos dos chamados problemas filosóficos. São problemas porque se tratam de questões que são ao mesmo tempo difíceis e importantes para nós, tanto em um sentido somente teórico, quanto pelo menos algumas vezes também em sentido prático. Essas questões nos incomodam ou nos espantam, como diria Aristóteles. E quase todos nós fazemos algumas perguntas filosóficas naturalmente quando somos adolescentes. A tentação de muitas pessoas é dar uma resposta pessoal ou religiosa a uma pergunta filosófica, como: qual é o sentido da vida? Mas o professor Desidério nos lembra. Essas respostas pessoais, contudo, ainda não são filosóficas. Podem ser o ponto de partida da reflexão filosófica, mas não são o ponto de chegada. Isso quer dizer que podes e deves partir das tuas convicções pessoais, mas só começas a fazer filosofia quando exiges a ti mesmo justificações públicas para essas convicções, e essas justificações têm de resistir à crítica. Nós já falamos um pouco sobre os raciocínios e argumentos e sobre as condições em que eles justificam adequadamente uma tese. É disso que o professor está falando quando diz que devemos apresentar justificações públicas para nossas convicções, se quisermos chamá-las de respostas filosóficas ou de teorias filosóficas. Mas ainda falta falar mais sobre a particularidade dos raciocínios filosóficos, já que raciocinar e argumentar são atividades banais do cotidiano e também das ciências. Para fazer isso, nós precisamos tratar rapidamente dos conceitos de a priori e a posteriori. O a priori e o a posteriori dizem respeito ao modo como nós conhecemos se uma frase com valor de verdade é verdadeira ou falsa. São conceitos sobre o modo da justificação.
Imagine que você quer saber quantos por cento da população brasileira já leu um livro de filosofia. Apesar de você poder ter algum chute sobre a resposta, baseado nas coisas que sabe sobre o Brasil, só é possível descobrir essa resposta se você recolher informações do mundo, informações empíricas, como diria um filósofo. Como recolher informação empírica? Você precisa fazer uma pesquisa de campo, tal como os sociólogos fazem. Perguntar a um número grande o suficiente de brasileiros se eles leram um livro de filosofia, registrar cuidadosamente as respostas, analisar os dados, fazer os cálculos necessários e outras operações. O ponto aqui é que você não pode, de fato, saber essa resposta apenas pelo pensamento. Um número gigantesco de questões só podem ser respondidas a posteriori, ou seja, por meio da experiência, recolhendo informações empíricas. É só a posteriori que saberemos se há vida fora da Terra e quantos graus o planeta vai aquecer. Do mesmo modo que é só a posteriori que soubemos que as espécies evoluem, que existe a gravidade ou que a composição da água é H2O. Mas, para alguns tipos de questões, não há nada na experiência empírica que seja capaz de dar a resposta final. Quando calculamos quanto é 230 multiplicado por 1,7, por exemplo, não precisamos olhar para o mundo ou fazer experiências para saber o resultado. Precisamos pensar, pelo menos num mundo ideal em que você não abriu a calculadora do celular para fazer esse cálculo. Problemas matemáticos são resolvidos exclusivamente pelo pensamento. É claro que antes você precisa ter tido a experiência das aulas de matemática e da resolução de exercícios de multiplicação. Mas o ponto é que a fonte da sua resposta a esse cálculo não é a experiência, é o pensamento. Nós dizemos que o modo de justificação de um problema matemático é a priori. Pense agora no seguinte: como posso saber se os animais possuem direitos? Ou se vivemos o melhor sistema político possível, recolhendo informações do mundo? Não é que as informações do mundo sejam irrelevantes. Podemos e devemos, por exemplo, pensar nessas coisas munidos de informações sobre o cérebro e a capacidade de sentir dos animais, e sobre a experiência de sociedades com diferentes sistemas políticos. Mas, para articular essas informações com os conceitos de direito, no caso dos animais, ou de melhor possível, no caso do sistema político, não há algo no mundo que possamos simplesmente observar e extrair a resposta. As perguntas sobre o direito dos animais e sobre o melhor sistema político são perguntas que só conseguiremos responder de modo a priori. Assim são todos os problemas filosóficos. Vamos explorar mais um exemplo para que isso fique claro. Suponha que você é um filósofo da arte, curioso para saber o que faz um objeto ou uma ação humana ou qualquer outra coisa ser arte, ao invés de ser só um objeto ou uma ação banal. Para investigar esse problema filosófico, é claro que você precisa entender um pouco de arte. É preciso que você conheça, pelo menos em linhas gerais, a história da arte e que, a partir dessa história, tenha em mente vários exemplos de obras de arte. Também é preciso que você conheça um pouco do que os próprios artistas e críticos da arte disseram sobre o assunto, já que muito provavelmente eles terão dito coisas interessantes e plausíveis que podem ajudar no seu estudo. Uma outra coisa que você precisa fazer é ler bastante os trabalhos de outros filósofos e conhecer, pelo menos em linhas gerais, a história da filosofia da arte. Essa, inclusive, é uma tarefa derivada daquela tarefa principal de investigar conceitos, que também é realizada por filósofos. Compreender o que outros filósofos disseram sobre um determinado conceito ou problema filosófico. Investigar as contribuições de outros filósofos, buscando interpretá-las da forma mais adequada e contextualizando essas contribuições em períodos ou discussões maiores, é o que nós chamamos de fazer história da filosofia. O trabalho do filósofo que faz história da filosofia é importante porque, muitas vezes, filósofos interessantes escreveram com uma linguagem completamente diferente da nossa devido ao seu tempo histórico, ou não escreveram de forma suficientemente clara para ser facilmente compreendida, ou colocaram suas ideias de forma fragmentada em múltiplas obras, por exemplo.
Compreender adequadamente o que os outros filósofos disseram sobre certo tema nos dá um ponto de partida para avaliar se essas ideias são verdadeiras e começar a ter nossas próprias ideias. Enquanto coleta essas informações e estuda um pouco da história da arte, da filosofia da arte, você vai então pensando cuidadosamente sobre o que estudou e formulando suas hipóteses, que são as teses que você pensa que fazem sentido, mas não sabe ainda se são promissoras. Junto a essas hipóteses, é preciso formular seus argumentos, trocar ideias com outras pessoas, sobretudo outros filósofos da arte. Melhorar esses argumentos a partir das questões e objeções feitas por essas pessoas e articular todo esse material em texto ou em apresentações orais. Você deve expor esses textos e apresentações a mais filósofos e estar pronto tanto para defender sua posição quanto para revisar essa posição ou mudar de ideia, se alguém mostrar que seus argumentos e teses, na verdade, não são bons. Enquanto escuta esse exemplo, você pode estar pensando algo do seguinte tipo: ok, muitas coisas são necessárias para investigar o que é arte e que critérios separam objetos artísticos de não artísticos. Mas para que serve tudo isso? Além disso, talvez você já tenha ouvido falar que entre os filósofos existe uma quantidade muito maior de discordância do que entre os cientistas, e que é pelo fato de os pontos de vista dos cientistas irem convergindo ao longo do tempo que as ciências se estabelecem como um conhecimento mais seguro e capaz de ser útil a todas as vidas humanas. O que dizer da filosofia? Sobre essas preocupações, nós podemos dar 3 respostas que são complementares. A primeira é que, em certo sentido, se você faz esse questionamento, pode não ter parado para pensar que a resposta estava o tempo todo implícita na nossa fala. Quando nós falamos dos modos da justificação e o a priori e o a posteriori, demos vários exemplos de problemas que não podem ser completamente resolvidos colhendo informações do mundo. Esses problemas ou questões dizem respeito a uma parte da realidade, ainda que alguns deles se refiram a partes bem específicas da nossa vivência humana. Um primeiro modo de justificar que a atividade filosófica seja realizada, então, é o seguinte: a filosofia serve para compreender aspectos da nossa realidade que não são adequadamente compreendidos por outras áreas do conhecimento. A segunda resposta vai chamar a atenção para essa noção de utilidade que muitas vezes nós empregamos. No começo do episódio anterior, você escutou um trecho de A Metafísica em que Aristóteles diz: pelo que, se foi para fugir à ignorância que filosofaram, claro está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer e não em vista de qualquer utilidade. Para compreender melhor esse trecho, você precisa saber que o Aristóteles não está usando a palavra ciência do jeito que nós usamos hoje em dia. Ele está usando essa palavra para se referir à filosofia. Mas não é apenas o uso da palavra que era diferente na época do Aristóteles. A própria divisão entre disciplinas como filosofia, física, biologia, química, sociologia, etc., não era do modo como é hoje. Na verdade, os estudiosos considerados pais dessas disciplinas eram todos estudiosos de filosofia, incluindo o pai da biologia, que por acaso é o próprio Aristóteles. A questão é que, antes de essas disciplinas irem se separando, qualquer investigação da realidade estava dentro da filosofia, e não havia muita clareza de quais métodos de estudo eram mais apropriados a quais objetos. Apenas quando essas coisas ficaram mais claras para os estudiosos e os métodos e instrumentos de pesquisa foram sendo sofisticados, é que as disciplinas que hoje chamamos de científicas puderam se separar da filosofia em torno de objetos melhor delimitados. O ponto sobre a utilidade, então, é o seguinte: foi antes por curiosidade, não imediatamente por utilidade, que os seres humanos começaram a estudar os vários aspectos da realidade. E, na verdade, é muito difícil dizer que o estudo que parece inútil nunca se mostrará útil um dia. A lógica, por exemplo, nasceu dentro da filosofia e parecia inútil, mas é por causa do desenvolvimento dessa disciplina cada vez mais especializada que hoje nós temos computadores. Precisamos lembrar ainda de outro ponto sobre a utilidade.
Mesmo as ciências muito úteis da biologia e da física, por exemplo, têm assuntos de pesquisas que não oferecem nenhuma utilidade para pessoas além do conhecimento por si mesmo. No texto O que é a filosofia, não aquele que você leu, mas o outro que nós mencionamos que tem o mesmo título, o professor Desidério Murch menciona dois exemplos. O primeiro é conhecer a anatomia dos dinossauros que se extinguiram há 65 milhões de anos. E o segundo é saber como aconteceu o Big Bang. Provavelmente alguém que esteja escutando esse podcast tem ou já teve interesse em algum desses assuntos. O que importa pensar sobre esses exemplos, no contexto de uma discussão sobre a utilidade, é que de nada nos é útil saber a anatomia de um dinossauro. Mas isso não quer dizer que não se deva pesquisar esse tema. Saber desse tipo de coisa enriquece nossas vidas. É por essas razões que nós devemos defender a liberdade das pessoas estudarem uma gama muito variada de assuntos. Primeiro, porque nunca sabemos o que pode vir a ser útil para nós. Segundo, porque aumentar o conhecimento já é uma razão importante por si mesma. A filosofia também tem suas partes diretamente úteis. Por exemplo, a ética prática. A ética prática, a partir do uso de conceitos da argumentação e de dados empíricos, tenta refletir sobre a moralidade, ou seja, se determinadas práticas são moralmente certas ou erradas. Historicamente, já foi debatido se simplesmente temos o direito de mentir, se as mulheres tinham direito à participação política e se as pessoas negras não deveriam ser escravizadas. Atualmente, debatemos, por exemplo, se o modo como tratamos os animais é correto ou não, se o aborto é algo moralmente incorreto ou se há fatores ainda não debatidos em favor de sua correção moral, e se é uma obrigação moral ajudar as pessoas pobres. Ou seja, a ética prática é um ramo da filosofia que tem como objetivo auxiliar diretamente as pessoas em seus problemas da vida real. Para encerrar esse episódio, vamos à terceira resposta, que vai se deter no ponto da preocupação do conhecimento seguro das ciências e que não estaria presente na filosofia. O que queremos deixar aqui, na verdade, é mais uma provocação, porque esse ponto é bastante controverso. Sim, filósofos discordam o tempo todo. Nós dissemos nesse episódio que tanto problemas matemáticos quanto filosóficos são de natureza a priori. Mas é claro que a matemática é muito diferente da filosofia. A matemática possui métodos formais de demonstração dos seus resultados, além da diferença nos próprios tipos de problemas. A provocação que queremos deixar aqui é se é justo exigir da filosofia a mesma segurança que exigimos, e exigimos adequadamente da matemática e das ciências. Como nós dissemos, os problemas científicos têm os métodos empíricos de investigação, que, quando somados aos instrumentos matemáticos, permitem aos cientistas o oferecimento de boas teorias como respostas. Os problemas matemáticos têm seus métodos formais de demonstração, que também permitem que os matemáticos deem respostas seguras. Mas as características dos problemas filosóficos não permitem que usemos métodos empíricos ou formais desse tipo. E quando permitem, esses problemas, em geral, saem do escopo da filosofia e se tornam ciências independentes. Isso não quer dizer que na filosofia não tenhamos nenhum parâmetro para boas respostas ou que não estejamos chegando a lugar algum. Você ouviu que o estudo da lógica e do que faz um raciocínio ou um argumento ser bom é crucial para fazer filosofia de maneira rigorosa e competente. Não é que um filósofo tenha que se especializar em lógica, mas é importante conhecer o básico que o ajude a fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Esse é um parâmetro para as teorias filosóficas. Outro parâmetro que também é utilizado nas ciências é a discussão coletiva das nossas ideias, o famoso controle por pares. Conversar com outras pessoas é crucial para que nós tenhamos ideias melhores, encontremos os erros uns dos outros e avancemos no conhecimento de maneira geral. Nos próximos episódios, você vai conseguir ter uma compreensão muito melhor de como a filosofia trabalha, porque vai vê-la em ação. A introdução que nós demos nesses dois episódios vai ser muito útil,
mas é só acompanhando os exercícios intelectuais tipicamente filosóficos que uma compreensão real pode ser atingida. Enquanto isso, revise com cuidado o que você viu nesses 2 episódios e, se não tiver feito a leitura que indicamos no fim do episódio passado, nós pedimos que você faça. Tente também elaborar pelo menos 3 perguntas sobre os assuntos que você viu para fazer ao seu professor. Se achar que não tem dúvidas, tente explicar esse conteúdo para uma outra pessoa. Nós temos certeza de que as dúvidas vão aparecer quando você tentar fazer isso. A mente que se acostumou à liberdade e imparcialidade da contemplação filosófica irá preservar qualquer coisa dessa liberdade e imparcialidade no mundo da ação e da emoção. Irá ver os seus propósitos e objetivos como partes do todo, com a ausência de obstinação que resulta de os ver como fragmentos infinitesimais num mundo no qual nada do resto é afetado por qualquer dos feitos de um homem. A imparcialidade que, em contemplação, é o desejo sem misturas pela verdade, é a mesmíssima qualidade mental que, em ação, é a justiça. E na emoção é aquele amor universal que pode ser dado a todos, e não apenas aos que se julga serem úteis ou admiráveis. Assim, a contemplação alarga não apenas os objetos dos nossos pensamentos, mas também os objetos das nossas ações e afeições. Faz-nos cidadãos do universo, e não apenas de uma cidade murada em guerra com todo o resto. A verdadeira liberdade do homem e a sua libertação da servidão de esperanças e receios limitados consiste na cidadania do universo. Assim, para recapitular a nossa discussão do valor da filosofia, a filosofia é de estudar não por causa de quaisquer respostas definitivas às suas questões, dado que nenhuma resposta definitiva pode, em regra, ser conhecida como verdadeira, mas antes por causa das próprias questões. Porque estas questões alargam a nossa concepção do que é possível, enriquecem a nossa imaginação intelectual e diminuem a confiança dogmática que fecha a mente contra a especulação. Mas, acima de tudo, porque, através da grandeza do universo que a filosofia contempla, a mente também se torna grandiosa e torna-se capaz dessa união com o universo que constitui o seu bem maior. Bertrand Russell, Os Problemas da Filosofia, página 220. Bom, ficamos por aqui com o episódio de hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Relembrando aqui a bibliografia que utilizamos para a escrita do episódio. Foram utilizados o texto O que é a Filosofia, do Desidério Murcho, relembrando novamente que é outro texto, não é o mesmo que foi indicado como tarefa de casa. O capítulo de livro Reabilitando a Lógica, do livro Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios, do Desidério, e também o livro Lógica Elementar, também do Desidério. Além disso, utilizamos o texto Conceitos, Juízos e Raciocínios, do Paulo Ruas, que está disponível no site Crítica na Rede. Além disso, queremos convidar vocês para o próximo episódio, onde começaremos a ver a filosofia realmente em ação e trataremos sobre alguns problemas relacionados ao conhecimento, a área da filosofia conhecida como epistemologia. Até lá!